Grande abraço a você que nos acompanha a partir de hoje, estreando aqui no Canal dos Vales, o Sérgio Santos Podcast. Por aqui, vamos conversar com vários especialistas, médicos, autoridades políticas, nesse novo espaço. O mesmo programa que você acompanha no rádio, agora aqui também na internet, nas nossas redes sociais, no nosso canal do YouTube. E hoje, para começarmos, para estrearmos o nosso Sérgio Santos Podcast, tenho a satisfação de recebê-la, Nina Cordeiro, advogada, especialista em direito de família. Tudo bem, Nina? Satisfação recebê-la aqui no nosso podcast. Tudo bem, Sérgio. A satisfação é toda minha de estar aqui participando deste momento histórico, que é o primeiro podcast seu. Sim, e por aqui nós vamos, como já dissemos, né? Vamos entrevistar vários especialistas, médicos, autoridades políticas. Eu tenho também um convite para você que tem algum tipo de talento, né? Se você tem algum talento, nós vamos entrevistá-lo, entrevistá-la também. Sabe cantar alguma coisa, sabe contar piada, sabe tocar algum tipo de instrumento? Faça contato com o número que vamos deixar aí na tela, que vamos também entrevistá-lo, entrevistá-la. Você sabe cantar alguma coisa? Qual que é o seu talento, Nina? O meu talento é só advogar mesmo. Quando eu canto para fazer graça para a família. Só no banheiro? No só banheiro, debaixo do chuveiro? Debaixo do chuveiro, e eu canto refrão de evidências para fazer graça na minha família. Ah, só. Tá certo, tá bom, que legal. Mas antes de entrarmos aqui na sua área de atuação, né, que é direito de família, a gente sabe que é uma área muito ampla, gostaria que você contasse para a gente um pouquinho da sua história, Nina. Pois bem, Sérgio, a minha história, ela começa, né, digamos assim, a minha história profissional com muita participação do meu pai, sabe? Meu pai toda a vida incentivou, né, essas questões profissionais, culturais, e a minha mãe também sempre deu essa salvaguarda, mas é engraçado que eu nunca fui da área de exatas, matemática, física, química, sempre tive muita dificuldade, né? E aí, sempre fui mais voltada para a área de humanas, e meu pai sempre quis que eu fosse da área de saúde. Uhum. Então, quando eu estava lá nos meus... para fazer aqueles testes vocacionais, né, para poder definir qual carreira que eu iria seguir ali no meu terceiro ano do ensino médio. E aí, sempre na luta, meu pai falava assim, Nina, faz algum curso de saúde, medicina. Eu falei, pai, medicina eu não posso ver nada, não posso ver um sangue, não posso ver nada, me dá nervoso. Então faz enfermagem, nutrição. Aí eu falei assim... Pai, não dá. Tem que ser algum curso da área de humanas. Então, vamos facilitar. O que o senhor não quer que eu faça? Aí ele pensou, aí ele falou assim, minha filha, evite 3 profissões. Polícia, porque é muito perigoso. Advogado, porque é tudo pilantra. Que isso? E político, pelo mesmo motivo. Nossa. Aí eu falei, não tem... Aí eu falei, pai. Aí o que aconteceu? Eu virei advogada e me casei com político. Com político, é verdade, é verdade. Mas graças a Deus, meu pai hoje agradece eu ter virado advogada e meu marido também nunca o decepcionou. Uhum. Né? E aí a gente foi seguindo e hoje eu já estou com 14 anos de advocacia. Mas nesse início aí, você se inspirou em alguém? Veja bem, na minha família não tinha ninguém da área do direito. Uhum. Né? E aí eu... sempre gostei muito das questões investigativas, eu gostava muito de direito penal, júris populares, essas coisas, sabe? E aí eu tendenciava muito para filme de suspense, policial. Tanto que quando eu comecei a fazer o meu primeiro estágio, eu fiz meu estágio numa vara criminal, aqui em Patinga, desde o primeiro período. Sempre gostei muito da prática, sabe? Sim. E aí fui, né? Fiz 5 anos da faculdade, 5 anos de estágio. Uhum. Então, antes eu gostava muito dessas questões, por isso que eu voltei muito para a área do direito. Desde 13, 14 anos, eu já achava muito interessante esse trabalho do direito penal. Só que quando eu fui conhecendo bem o direito penal, eu fui me apaixonando por ele, mas eu tinha uma certa resistência na prática mesmo. Embora eu gostasse muito de direito penal, na prática, que é a delegacia, ir para a delegacia de madrugada, aí essas questões foi me afastando mais do direito penal. E aí, no que eu fui desenvolvendo o direito de família, eu gostava muito de direito empresarial também, eu fui tendenciando para essa área. Mas desde 13, 14 anos, eu gostava muito de filmes policiais, investigativos. Então, a área do direito foi me apaixonando, sabe? Para eu poder tendenciar para essa área que eu já era de humanas. Olha, que legal. Mas na escola, como que você era? Gostava muito de ler?
gostava muito de se apresentar, né? Apresentar trabalhos, porque o advogado tem que gostar muito de ler, né? E falar também muito bem, né? Exatamente. Essa questão de falar também, meu pai tem uma participação muito importante na minha vida por isso, porque ele falava, Nina, você tem que aprender a se comunicar. Eu sempre fui tímido, sempre sofri muito com isso. Aí o que meu pai fazia? Me colocava para poder fazer aquelas aulas de modelo, só para eu poder ir lá desfilar e passar vergonha, como se diz, para poder quebrar aquele gelo, né? Uhum. E aí, na escola também sempre fui muito incentivada. Gente, faz trabalho na frente, apresenta na frente, para que você possa se desinibir, para que você possa se comunicar, e à medida que você for fazendo, você vai melhorando. Então, essa comunicação, eu fui incentivada pelo meu pai a fazer teatro, justamente para poder tirar essa vergonha, esse medo de não ser aceito, né? Esse medo de ser rejeitado, esse medo de passar vergonha. Tudo isso, enquanto eu ainda era adolescente e no decorrer da faculdade também, eu ia fazendo justamente para eu quebrar. Até hoje, né, eu tenho as minhas timidezes, alguma coisa nesse sentido, mas à medida que a gente vai fazendo também, a gente vai vendo que se acontecer alguma coisa, se acontecer algum erro, acontecer alguma gafe, você não vai morrer por causa daquilo. E isso foi aprimorando a comunicação, entende? Por isso que aí as coisas foram fluindo. E eu agradeço ao meu pai por isso, sabe? Porque ele teve esse olhar, essa preocupação lá atrás de falar comigo, olha, vai aprender a se comunicar. E aprenda também, obviamente, a ler, a interpretar, né, a interpretação de texto. Então, eu sempre fui mais voltada para essa área de português, história, geografia, justamente porque eu tinha uma dificuldade imensa na área de exatas, né? Então, aí a área de humanas foi me escolhendo. E o seu pai, ele está vivo ainda? Tá, meu pai é comerciante, minha mãe também. Aproveite aí e mande um abraço para ele. Abração, pai. Estou aqui, tenho certeza que ele está todo orgulhoso. Qual que é o nome do papai? Expedito. Expedito. E a mamãe? Isso, Rita de Cássia. Um abraço, bacana. Mas quando você começou trabalhando, né, como advogada, qual que foi a sua principal dificuldade? O que você encontrou de maior dificuldade naquele início? Olha, Sérgio, a minha maior dificuldade era quando a causa me era colocada, aquele caso ali, né, exposto, eu pensava, gente, será que eu vou dar conta de resolver esse problema? E se eu não der conta de resolver esse problema, o que é que vai acontecer comigo? Então, eu sempre fui muito preocupada, muito responsável com aquilo que me era colocado. Sim. Então, eu ficava assim, sem dormir, me dava dor de barriga antes de ir para uma audiência. Eu falava, se eu der alguma gafe, se eu fizer alguma coisa de errado, o que é que meu cliente vai pensar de mim? Vai achar que eu não sou competente? Eu já achava que eu ia desmaiar e cair dura ali. E aí, como se diz, né? Nada mais do que a experiência, é igual dirigir. Você vai dirigindo, e à medida que você vai dirigindo, você vai desenvolvendo e vai aprimorando. Então, hoje eu não tenho dificuldade nenhuma em falar com o cliente assim, olha, esse caso que você me trouxe é uma complexidade que demanda estudo. Então, eu vou ver, vou estudar, vou analisar e te dou um retorno. À medida que a gente vai aprimorando, a gente vai tendo mais segurança até de dar esse retorno para o cliente também. E, obviamente, à medida que a gente vai tendo experiência, tem causas que já são mais corriqueiras, rápido, a gente já sabe como que vai fazer, como que vai desenvolver. Mas quando você é um advogado recém-formado, tudo é muito novo. Verdade. Né? E você quer fazer seu nome. Então, a gente fica muito preocupado com essas questões. Então, meu maior problema foi a insegurança, justamente porque eu não tinha nenhum profissional na minha família. Eu procurei um professor meu na época, Dr. Jorge Ferreira, no qual até hoje tenho imensa admiração e gratidão, justamente para que ele me ensinasse a advogar. Porque até então eu estava no fórum, trabalhei na Secretaria Criminal por 2 anos e meio e aprendi ali o trabalho de fórum, né, de balcão, de atender os advogados, de ver os processos. Eu era deslumbrada em ficar vendo os processos, vendo foto, ouvindo testemunhas, fazendo audiência e júri, né, com o juiz. No entanto, aprender a advogar mesmo foi no escritório do Dr. Jorge, quando eu estava no 7º período. Sim. Justamente porque eu não tinha nenhum familiar. Aí o Dr. Jorge fez um processo seletivo no escritório dele, eu passei, e a partir daí me apaixonei pela advocacia. Sabe? Pela possibilidade de eu poder ter uma causa nova todos os dias. E até eu percebia também o retorno financeiro que se tinha, porque quando você faz direito, por muitas vezes, quando entra na faculdade, a gente percebe, assim, a maioria da turma fala, eu quero concurso, eu quero ser juiz, quero ser promotor, quero ser delegado. Sim. E aí, eu nunca quis, eu sempre quis advogar. Eu quis advogar. Por quê? Justamente por essa possibilidade, porque o advogado, obviamente a carreira do advogado não é do dia para a noite que você faz, né? Até hoje continuo construindo e busco esse crescer, ainda não cheguei, né, onde eu gostaria, porque eu acredito que todo dia a gente precisa se aprimorar, mas essa possibilidade de que o limite é o céu, em termos de retorno financeiro também, né?
eu ficava deslumbrada, falei, não, então vou investir nisso daqui. E o Dr. Jorge também, eu via isso lá no escritório dele, todo esse desenvolvimento, a forma como ele atendia os clientes, a técnica que ele utilizava, e aquele retorno também que ele tinha. Eu ficava, assim, apaixonada com todo aquele contexto da advocacia. Mas não floreio no sentido de que é fácil, não. Sim, sim. Não floreio. Até hoje tem situações, assim, que me colocam em xeque e que me fazem mesmo pensar, gente... Eu acho que eu vou vender a minha arte na praia. Mas você já teve alguma situação, algum processo, alguma causa que você pegou o processo no início ali e falou, poxa vida, isso aqui vai ser muito difícil. E depois, ao longo do tempo, você foi estudando, né? E conseguiu êxito? Já tive causas dessa forma, causas de família e causas também de outras, né, de outros ramos. Quando, no início, eu pegava... todos os tipos de causa, né? Depois de um tempo eu comecei a especializar. Mas antes eu pegava todo tipo de causa. Então, já tive causas muito interessantes que eu achava que não ia dar nada. Aí comecei a estudar uma tese de prescrição, por exemplo. Era de eu não me esqueço, era 5 milhões de reais, uma execução fiscal contra uma determinada mulher, que era sócia de uma empresa, que ela só assinava e o irmão dela que administrava. E aí, eu falei, como que a gente vai achar uma brecha para poder salvá-la, né? Mas como tinha muito tempo aquela dívida, aí eu comecei a estudar. E dentro da própria execução fiscal tem uma possibilidade. Para você fazer a defesa do réu, você tem que garantir, a gente fala garantir o juízo. Como que eu ia garantir, como que ela ia pagar 5 milhões para fazer a defesa dela? Não tinha jeito. Então, eu tinha que observar uns outros requisitos para poder fazer uma defesa técnica, sem entrar no mérito que a gente fala, e de uma forma que a gente conseguia salvá-la. Era mais difícil ainda. Aí, graças a Deus, muito estudo, muita dedicação, e aí deu tudo certo para conseguir a prescrição para ela. Então, ou seja, não é que ela não devia, mas aquela dívida já estava prescrita e o Estado não poderia cobrar. Então, são causas assim, quando me eram colocadas, eu falava, é impossível. É verdade. É impossível. E as causas também de família, Sérgio, eu te confesso que por vezes eu também acho que são impossíveis algumas vezes. Quando eu olho uma parte, olho outra parte, e olha aquela situação que está sendo colocada ali, eu falo, é impossível. E nestes momentos, o que eu tenho também eu apego à minha fé. No meu trabalho, o tempo todo eu coloco, Senhor, me ajuda, me auxilia, principalmente nessas causas de família. Me faça ser um instrumento de solução desse conflito. Porque a gente está diante de uma família... Você é uma pessoa muito religiosa também. Sou uma pessoa religiosa, sou católica, e isso eu adquiri da minha mãe. A parte da minha mãe muito forte na minha vida é justamente essa. Minha filha, todo dia, se as coisas estiverem difíceis, se as coisas estiverem fáceis, você vai pedir a Deus orientação e nunca se esqueça dele. E aí sempre, né, me colocou na catequese, não deixava faltar a missa dia de domingo, né? Então isso eu trouxe para minha vida e assim... Foi uma base, né, para você? Foi uma base e é o que é essencial para mim. Porque tem casos que é exatamente isso. Não tem solução. E quando você olha todo o desenrolar da causa, no início, algo que eu achava que não tinha solução, de repente, ela se solucionou. E é bacana você trazer essa base também para a sua vida profissional, né? Porque é comum a gente ouvir, né, de pessoas falando sobre isso na vida pessoal. E é bacana quando a gente ouve, né, quando alguém traz essa bagagem também, essa base religiosa para a vida profissional, né? Exato, Sérgio. Eu penso que não tem como a gente dissociar, né, a religião da vida pessoal e da vida profissional. É extremamente importante na vida profissional, onde todos os dias eu me deparo com desafios, principalmente porque eu trabalho com seres humanos e com famílias, e cada um tem uma forma única de ser, né? Eu preciso, não tem como, eu não me vejo como trabalhar sem todos os dias pedir a Deus orientação. Tem vezes que eu ganho a causa, tem vezes que eu perco a causa, mas tudo eu tenho a imensa certeza de que Deus passou por ali. E se aquele ali foi o fim, é daquela forma que tem que ser. Não sei por qual motivo. Às vezes eu olho e falo, mas por que foi assim, né? E depois lá na frente eu percebo, sabe? Mas o que eu exijo de mim faça sempre o seu melhor. Então isso eu não abro mão. Para estudar a causa, para dedicar a causa, para atender o cliente, para dar atenção que o cliente precisa e fazer o meu melhor. O resultado, a consequência vai vir. Então, tem vezes que eu preciso vir à noite, tem vezes que eu preciso fazer uma sustentação oral que eu preciso de mais dedicação, tem vezes que eu preciso de preparar melhor para uma audiência, porque realmente aquilo ali demanda muito, muito afinco. Então, assim, Deus sabe
que eu faça o meu melhor. Então, por muitas vezes, né, eu tenho um resultado positivo, mas naquelas vezes também que o resultado não é positivo, eu continuo apegando a minha fé para poder, como se diz, confiei no Senhor e esse é o resultado, então é o que tem e foi melhor assim. Qual que é o maior desafio para você sendo advogada? Ou o maior desafio da profissão? Olha, Sérgio, eu acho que o desafio maior é a gente saber separar aquilo que a gente pensa em termos de valores, de princípios, do que eu penso, do que eu acho, né, do que eu sinto, e eu olhar para o outro com as peculiaridades dele, para que eu não possa julgá-lo de acordo com aquilo que ele trouxe para mim. Então, eu preciso ser técnica e preciso ser profissional. Eu não vou pegar uma causa que vai contra aquilo que eu penso em termos de defender o que aquela pessoa quer fazer ou não, né? Eu não vou pegar uma causa que vai contra os meus princípios. E aí, né, eu te coloco, por exemplo, se eu fosse da área criminal, eu não pegaria uma causa para defender um estuprador, alguma coisa nesse sentido. Mas também, não tenho dúvida de que o colega que pega, eu não o julgo, porque a pessoa merece a defesa. Não é o crime dela que ela fez que ele está defendendo. Ele está defendendo a possibilidade daquela pessoa perante o Estado se defender, porque todos nós temos que ter direito à defesa. Né? E a gente vê muito isso, né? Muitos colegas advogados, quando pegam causas, processos que aparecem muito na mídia, né? Que geram uma certa comoção, e os próprios advogados sofrem também muitas críticas, né, por terem aceitado defender aquele cliente, né? Exatamente. Isso daí, assim, realmente é algo lamentável, porque por muitas vezes as pessoas não entendem o trabalho do advogado, né? Porque o trabalho do advogado ele precisa oportunizar aquela pessoa a fazer a defesa dele. Todos nós temos que ter direito à defesa. Uma pessoa que mata a outra, não necessariamente, ela matou porque, né, ela tem aquelas circunstâncias que ela matou, obviamente não deveria ter feito, mas ela precisa se defender. E às vezes também tem pessoas que você acha que elas devem ser condenadas, mas ela tem os motivos dela, pelo menos, para se defender. Imagina se a gente não tivesse, né? E todos pudessem ser julgados por simples comoção popular. Então, todos nós temos direito de defesa, esse é um princípio básico e constitucional. Então, todo colega advogado, seja qualquer causa que ele pegue, por mais difícil que ela seja, eu admiro. Mas não é toda causa que eu vou pegar. Então, a gente também tem que ter essa liberdade. Sim, liberdade de escolha, né? Liberdade de escolha. E a dificuldade que eu vejo é essa, é não julgar o meu cliente de acordo com aquilo que ele traz para mim. E sim ver naquilo ali o que eu posso ajudar, o que eu posso auxiliar. Bom, fechamos a parte da sua história, né? Conhecemos um pouco aí sobre a Nina. Mas antes, Nina, de entrarmos na sua área de atuação, né? Que é direito de família, o que a fez levar a se especializar nessa área? Pois bem, quando eu fui escolher uma área, eu estava em dúvida se eu faria direito empresarial ou direito de família. E aí eu coloquei na balança quais as causas que eu havia pegado mais e que eu tinha ficado mais empolgada e tinha tido e obtido resultados muito bons. Eu coloquei na balança e avaliando eu percebi que eu era mais feliz com a área do direito de família. Mas ao mesmo tempo eu trouxe também essa questão patrimonial, que tem muito a ver com a área empresarial, para o direito das sucessões, que é o planejamento sucessório, inventário, doação em vida. Eu também trabalho com essas questões de família e patrimônio. Então, no direito de família e sucessões, eu pude englobar tudo isso, né? E no que eu preciso do direito empresarial mais especializado, eu trabalho com parcerias. Mas o direito de família me fez apaixonar por ele também, justamente porque as famílias é algo que eu penso hoje, né? Que é algo muito caro e merece muita proteção, muito cuidado e muita dedicação do profissional. O profissional do direito de família, hoje, ele precisa estar atento às questões humanas. A gente não pode patrimonializar as relações familiares. Então, quando você traz um casal com um problema de divórcio, que envolve filhos menores, por exemplo, ou que envolve violência contra a mulher, violência doméstica, é importante que o profissional tenha essa sensibilidade. Então, isso é algo que realmente me atrai no sentido de o que eu posso fazer para colaborar para que isso seja melhor, para que essa pessoa consiga sair desse problema melhor. E não ficar, como se diz, incentivando o litígio, incentivando o problema, para que aquela família continue naquele ciclo. O advogado de família, nem sempre ele tem que ser combativo, ele tem que ser, sobretudo, humanizado.
para solucionar aquele problema. Então, se eu tenho essa possibilidade, enquanto profissional, de ajudar e de auxiliar aquela família a ser melhor e solucionar aquele litígio, eu participar disso me encanta. Então, por isso que eu escolhi a área do direito de família. Olha que legal. Bom, o nosso podcast, o Sérgio Santos Podcast, tem oferecimento da Tive Suplementos. Para você, meu amigo, minha amiga, que está aí sofrendo com dores, teve chikungunya, né? Tem ou teve chikungunya. A gente sabe que a chikungunya afeta as articulações, provoca dores nas articulações. Tem gente que teve chikungunya e está com dor até hoje, não é verdade? Então, experimente o AtiveCart. O AtiveCart é para você que tem dores também nos ombros, quadril, joelho. Para você que sofre com dores nas articulações, tem fibromialgia, osteoporose, artrite, né? Reumatismo. Enfim, esse suplemento que é 100% natural vai te ajudar, eu tenho certeza disso. E pessoas que já estão experimentando, já estão relatando que estão já melhorando, né? As dores estão indo embora e isso é muito importante. Então peça, eles entregam em todo o Vale do Aço. Peça pelo WhatsApp, o número a gente vai deixar para você aí. E vou falar também, né, que é o 319-7209-1062. 7209-1062. O frete é grátis para todo o Vale do Aço. Bom, Nina, contamos um pouquinho aí da sua história, né? Uma história muito bacana. Na sua área de atuação, as pessoas quando te procuram, né? Procuram para resolver mais o quê? O que você mais resolve na sua vida profissional? Hoje, o que eu mais atuo é com inventário, doação em vida, planejamento sucessório, que é justamente planejar como que ficarão os bens da pessoa para após a sua morte, organizar o patrimônio, distribuir o patrimônio de acordo com o desejo do dono do patrimônio, seja por meio de um testamento, uma partilha em vida, uma holding familiar, e também divórcio, partilha de bens, pensão alimentícia, são os casos que mais me são hoje procurados. Holding familiar, o planejamento sucessório, né? Agora que estão ficando mais comuns, né? As pessoas estão procurando mais. Antigamente nem se ouvia falar disso, né? Nem se ouvia falar disso, mas hoje é um dos instrumentos de planejamento sucessório muito utilizado, que é o quê? A criação de uma empresa para que a pessoa física tire do seu nome aquele patrimônio, coloque na pessoa jurídica e doe aquelas cotas aos seus filhos. Para quê? Para evitar um processo de inventário lá na frente, que a gente sabe que o processo de inventário é muito custoso, né? Tem os 3 principais custos que são honorários advocatícios, o ITCD, que é o imposto de doação, e a própria escritura pública de inventário ou as custas judiciais que forem feitas. Então, o inventário hoje ele costuma aí, comprometer de 10% a 15% do valor dos bens. Já uma holding consegue diminuir bem esse valor. Então, uma pessoa que tem um perfil, porque não é todo mundo que tem perfil de ter holding familiar também. Às vezes isso popularizou muito e nem sempre é mais indicado. Por isso que tem que ser bem analisado para ver se realmente é indicado. Mas para a pessoa que tem um perfil de ter uma holding familiar, pode ser muito interessante, porque vai reduzir muito esses custos do inventário. Porque já transfere em vida aos filhos as cotas daquela empresa e quando o patriarca ou a matriarca, o dono daquele patrimônio, falecer, os filhos não vão precisar de fazer o processo de inventário. Então, pode ser muito indicado. Inventário e testamento, né? Quais são as diferenças? O testamento também não é tão comum aqui no Brasil como é comum em outros países, como nos Estados Unidos, né? Exato. O testamento, ele passou a ser um pouco mais utilizado depois da pandemia, né? Quando as pessoas começaram a perceber a finitude. Parece que antes da pandemia as pessoas acreditavam que nunca iria acontecer algo com elas. E a pandemia veio nos trazer mesmo aquela proximidade com a morte, né? Infelizmente não é algo que nós estamos realmente acostumados a tratar. Às vezes a gente até fala dessas questões, as pessoas acham que, nossa, está falando de morte, que isso, só pensa em patrimônio. Mas a gente sabe que quando acontece o falecimento de algum ente querido, além da pessoa lidar com o luto, ela tem que lidar com questões burocráticas que por muitas vezes deteriora os bens, faz com que haja brigas familiares. Então, é importante que se pense em planejar a sucessão, seja com uma holding, seja com uma doação em vida, seja com um testamento, justamente para evitar brigas familiares e dilapidação do patrimônio. Então, assim, por mais que seja um assunto difícil de ser tratado, é necessário para que se preserve a própria família. Porque senão você evita um assunto hoje, mas no dia de manhã ele vai ter que ser colocado. E aí, após um luto, com toda certeza é muito pior. E se as coisas já estiverem organizadas previamente,
é muito mais fácil depois daquela família manter-se unida e aqueles bens manter-se ali com o valor. E você não tem que sair vendendo patrimônio a preço de banana e não vai ficar brigando com o irmão à toa, né? Porque o dono do patrimônio ali, já que é o pai ou a mãe, já estipulou como que vai ficar aquela divisão. E o testamento serve para isso, para que o dono do patrimônio coloque ali o desejo dele de como que ele quer que se dê a divisão daqueles bens. Serve para isso. Só que ele não evita o processo de inventário. Muita gente confunde isso. O testamento é para que relate naquele documento como que vai se dar a divisão dos bens. Ou seja, o imóvel A vai para o filho tal, o imóvel B vai para o filho tal, o imóvel C vai para o filho tal. Mas, quando há o falecimento, é que aquele testamento vai ter eficácia. Vai se concretizar através do inventário, para poder partilhar aqueles bens de acordo com o desejo do dono do patrimônio, recolher os tributos e registrar no nome de cada um que ficou para cada um. Então, o testamento não impede o inventário, mas é muito importante, porque se você não o faz, como que vai acontecer a divisão dos bens? Se forem 3 filhos, 3 bens, vai ficar. Cada um vai ter direito aos 3 bens. Então, aí você coloca os 3 em condomínio em relação a 3 bens. A chance de dar briga não é muito maior? Ah, com certeza. Um quer vender, o outro não quer vender, o outro quer morar. E se o pai já fala assim, ó, um vai para o filho A, o outro vai para o filho B, o outro vai para o filho C, por mais que possam achar ruim, se o testamento estiver dentro da legalidade, não vai poder ser questionado. E aquele ali já coloca uma pá de cal naquela situação. É verdade. Evita ficar tendo ali discussão. Agora, tem algo que é muito comum, né? E a gente, quando trata desse assunto no rádio, sempre surgem perguntas relacionadas a isso. As pessoas que casam, né, na hora de construir, acabam construindo no lote ou na laje do sogro, da sogra, no momento que se casam ali, né? Então, uma boa, tranquilo. Depois o tempo passa, né? Aí vem as brigas, as discussões, o divórcio, a separação. E aí, como que fica, né? Isso acontece muito, né? Recorrentemente no Brasil, acontece muito. E aí a pessoa que construiu no imóvel do sogro e da sogra, lamento dizer, mas você não é dono daquele imóvel. O direito que você vai ter é de ser indenizado pela metade daquilo que você gastou ali. O que gera inúmeros problemas, porque por vezes o cônjuge quer continuar morando ali, não vai ter dinheiro para poder ressarcir aquele 50%, o sogro e a sogra também não vai querer saber daquele problema, porque, ora, eu te deixei construir aí, você ainda vem querendo me cobrar a metade, porque agora você vai sair, eu não tenho dinheiro para te dar. Então, assim, realmente é problema para mais de metro. Mas, se tem que ser solucionado, a melhor forma é o acordo. Mas se não tem acordo, vai ter que ir para o judiciário. E aí vai ter que todo mundo participar desse processo. A sogra, o sogro, que são os donos do imóvel. E tem como aquela pessoa que construiu naquela área, que não é dele, recuperar, né, o que foi investido na construção. Se ele der a sorte do sogro e da sogra ter essa condição financeira, sim. Porque senão depois vai ser muito mais trabalhoso. O recomendável é nem construir. Nem construir. Né? Porque, assim, teoricamente, Sérgio, tem jeito para tudo. Né? Mas, na prática, a gente sabe como que as coisas funcionam. Então, você constrói no imóvel da sogra do sogro. O sogro não tem condição de ressarcir. A ex-mulher, por exemplo, precisa ficar morando ali porque também não tem para onde morar. Então, é uma situação que, por vezes, por mais que seja questionável na justiça, às vezes pode ser de difícil solução. Tudo evolui, tudo muda, né? No direito de família também há ou houve alterações importantes nos últimos anos ou não? Importantíssimas e muito significativas. Por exemplo, antigamente, o vínculo biológico era o mais importante, né? Não sei se você vai lembrar do programa do Ratinho, sim, do DNA. Teste do DNA. O teste do DNA. Assim, sempre foi muito importante esse vínculo biológico, né? Para poder saber se era pai, se não era pai. E hoje, o afeto, ele é tutelado como bem jurídico. Então, o que é isso? A afetividade hoje, ela é muito valorada. Então, não é somente o vínculo biológico que é importante. Se você quiser saber a sua história, sobre a sua genética, a pessoa entra na justiça, pede o reconhecimento de paternidade, ok, pode pedir pensão, herança. Mas também é possível haver o reconhecimento, por exemplo, da socioafetividade paterna ou materna, né? Então, o afeto, ele vem como valor jurídico também para que essas questões de paternidade, né? Por exemplo, um padrasto que, na verdade, trata aquela enteada como se filha fosse, né? Não somente como padrastio ali, mas
fala com filha, trata como filha, ela trata ele como pai. É perfeitamente possível que ela tenha o pai biológico e ele seja o pai afetivo. Então, daí a gente percebe a mudança no mundo do direito, essas questões afetivas também, para poder regulamentar. A gente percebe também no mundo aí, de patrimônio e família, os bens, antigamente, eram bens imóveis e bens móveis. Hoje nós temos aí os bens digitais, né, se for para poder olhar, vamos partilhar bitcoins, vamos partilhar milhas aéreas, como que os próprios bens se tornaram diferentes também. As relações estão muito mais fluidas, né? Antes o casamento era indissociável, né? Indissolúvel. Então, para as pessoas se divorciarem era muito raro. Tinha que comprovar quem é culpado, quem não tinha culpado, se tinha traição, se não tinha traição. Hoje não tem isso mais. A pessoa quer divorciar, casa hoje, amanhã pode divorciar. Uhum. Então, tudo foi alterando, sabe, no mundo do direito. E uma questão também que é muito interessante, que vem sendo trazida e muito questionada, e muito debatida, como quebra mesmo de paradigmas, essa situação da perspectiva do gênero feminino sobre as ações. Por quê? O CNJ, que é o nosso Conselho Nacional de Justiça, desde 2021, lançou um protocolo, chama o Protocolo de Julgamento sobre Perspectiva de Gênero, justamente para que a mulher seja vista enquanto um ser que, historicamente, nós sabemos que antigamente a mulher sequer podia votar. Antigamente, para a mulher abrir uma conta no banco, ela precisava de autorização do marido. Tudo que ela fosse fazer, ela precisava de autorização ou do pai ou do marido. Então, a gente tem esse estigma histórico mesmo, que não tem como nós negarmos, né? E essa situação de gênero da mulher, se você levar ela hoje para um processo judicial e isso for visto, isso é muito importante que seja visualizado, porque senão nós vamos repetir padrões. Aí eu vou te dar um exemplo. Uma mãe e um pai, por exemplo, onde está se discutindo ali a pensão alimentícia de um filho. R$4.000 a pensão alimentícia que aquele filho ali gastaria, todas as despesas daquele filho. E aí, se um juiz colocar, olha, então, se todos os dois têm condições de arcar com essas despesas do filho, a mãe vai pagar R$2.000, o pai vai pagar R$2.000, está tudo certo, já que o filho fica mais com a mãe, o pai paga R$2.000 de pensão e está tudo ok. Se mulher e homem são iguais perante a lei, pela Constituição Federal, essa decisão estaria, sim, justa. Sim. Né? Mas se nós observarmos sob essa perspectiva de que a mulher já traz esse histórico de que ela que tem que ser mais demandada, de que ela que tem que cuidar do filho mesmo, de que o filho é da mãe mesmo, o que está acontecendo? Ela fica mais tempo com aquele filho, ela tem que se dedicar mais tempo para aquele filho, e à medida que ela faz isso, ela deixa de ir ao mercado de trabalho, ela deixa de se qualificar, ou seja, tem o capital invisível investido na maternidade que não está sendo considerado por conta desse contexto histórico que nós reforçamos todo dia de que é a mãe que tem que cuidar do filho mesmo. Então, se as ações forem avaliadas com essa lupa da perspectiva de gênero, elas vão ser mais justas. Por exemplo, se esse filho fica mais tempo com essa mãe, é mais justo, então, que haja pelo menos uma compensação financeira por parte desse pai para essa pensão alimentícia, então, ser maior do que simplesmente R$2.000. Né? Lembrando que, obviamente, o pai não pode deixar de conviver com o filho, deixar de ter também as suas responsabilidades paternas e simplesmente querer compensá-las com um recurso financeiro. Certo? Então, é importante também, quando for estipular guarda, convivência do pai com o filho, que estipule para esse pai também deveres maiores do que simplesmente pegar o filho ao final de semana. Tem que observar essa ação também com perspectiva de gênero, porque, normalmente, o pai, olha, eu tenho que trabalhar, eu não tenho tempo para poder buscar filho na escola, para fazer dever com o filho, para levar no futebol. Mas a mulher também não tem, às vezes, né? Mas é muito mais fácil de nós, enquanto sociedade, aceitarmos que a mulher tem que fazer isso do que o homem. É uma questão cultural, você acha? É uma questão cultural. Por isso que, se isso é levado ao judiciário, enquanto litígio, enquanto briga, essa mulher, por muitas vezes, ela pede socorro ao judiciário e fala, gente, eu preciso trabalhar, eu preciso me desenvolver profissionalmente, eu preciso que esse homem pegue mais esse menino para eu poder também ter a minha possibilidade de crescer profissionalmente. E se um juiz estipula para o pai ficar só final de semana, ou uma vez por semana, dormir com o filho, ele está sobrecarregando aquela mãe, justamente repetindo esses padrões que nós mesmos acreditamos neles. Então, justamente, o direito de família, ele vem questionando essas questões, porque são machismos culturais que nós vamos impondo
e que se a gente não colocar para ser pensado, para ser analisado, nós vamos repetir padrões. Então, isso é algo também que está mudando. Mas, assim, a passo de tartaruga, porque tudo que é uma mudança cultural, a gente sabe que ela é lenta, né, Sérgio? Verdade, verdade. Mas ela vem ocorrendo. Sim. Você considera que após a pandemia, né, ou durante a pandemia também, cresceu consideravelmente o número de divórcios? Cresceu, inclusive, em 2021, o último dado do IBGE, cresceu em 16% de 2020 para 2021. Na pandemia já havia sido significativo. 2021 foi 386 mil divórcios. Com certeza de 2022 e 2023 também, quando forem fazer, né, os dados do IBGE forem atualizar, vai ser maior ainda, porque a cada ano que passa, aumenta mais os divórcios. Então não foi somente por causa da pandemia? Não. Durante a pandemia foi maior? Foi maior, mas... As pessoas estavam reclusas, né? Um tendo que suportar o outro. Exato. E aí, né, as questões familiares ficaram mais afloradas, as brigas familiares. Verdade. E hoje, assim, realmente as relações estão mais fluidas mesmo, né, por conta dessa questão de que as pessoas buscam, né, a felicidade. Não sei te dizer, né, obviamente, eu acredito até que o divórcio não seria, como se diz, a melhor opção para, né, para as questões, para as brigas familiares. Eu tenho certeza que não é. Mas realmente as pessoas estão um pouco menos pacientes e tolerantes também, né? Mas isso é algo muito pessoal e é de cada um também definir, né, se vai continuar naquele relacionamento ou não. Mas por muitas vezes eu percebo pessoas também muito iludidas, achando que o divórcio vai ser a solução para aquele casamento, quando muitas vezes a gente sabe que as relações familiares são difíceis, né? Então é algo que a gente precisa pensar muito também antes de decidir, sabe? Porque envolve, né, filhos, envolve familiares e às vezes outras questões antes do divórcio pode ser muito importante. Uma conversa com um orientador espiritual, uma terapia, né, para a gente poder manter ali aquele casamento, quem sabe. E obviamente, né, tem casos que não tem como e tem que ser levado mesmo adiante. Você falou do teste de DNA. Quem sabe o pessoal do Canal dos Vales pode fazer aqui também, né? O teste do... Você acha que vai dar uma fila na porta aqui do Canal dos Vales? Ou não? Eu acho que pode dar sim, tá? Eu acho que você podia fazer o teste do DNA. Tá certo, tá certo. Muito bem. Olha, deixa eu dar um recado para você que nos acompanha. Você já colocou energia solar aí na sua casa? Pois é, coloque energia solar com o pessoal da Neo Energia Solar. É muito bacana. Eu tenho certeza que você vai fazer o maior investimento da sua vida, porque você vai economizar até 95% na sua conta de energia, tá bom? Entre em contato com a Neo Energia Solar. E as pessoas que entrarem em contato, falando que ouviram aqui, que viram, né, no Canal dos Vales, no nosso podcast, vão concorrer a um aparelho de ar-condicionado. Muito bacana. O contato vou deixar na tela e vou falar para você também. É 319-9901-3919. 99901-3919. Vamos lá, vamos dar sequência aqui ao nosso bate-papo com a Nina Cordeiro, nossa convidada, a primeira convidada aqui do Sérgio Santos Podcast, né? Nina, quando se fala em casamento, né? Porque você disse durante a entrevista que lida muito com divórcios. Sim. Mas para não se chegar ao divórcio é importante também, antes de se casar, prestar atenção, por exemplo, no regime de casamento, né? Que é muito importante e tem muita gente que não preocupa, né? Nem sabe qual que é a diferença. São quantos regimes que existem? Pois é, hoje nós temos regulamentados, digamos assim, de maneira expressa no nosso código, o regime da comunhão parcial de bens, que é o que normalmente as pessoas se casam, né? E também aquele regime, naqueles que as pessoas não escolhem o regime, é o regime imposto legalmente. O regime da comunhão universal de bens, separação de bens e separação final dos aquestos, que é um que quase não é utilizado. Mas realmente o regime de bens é muito importante que seja avaliado antes do casamento, até porque as pessoas confundem muito. O regime de bens no momento do divórcio tem um efeito, no momento da morte tem outro efeito, para o mesmo regime de bens. Então, por exemplo, o regime da comunhão parcial de bens, se a pessoa já tem um bem anterior do casamento e ela entra naquele casamento, se ela fosse divorciar, a outra pessoa não tem direito àquele bem anterior ali não, porque ela já tinha antes de se casar. Porém, se essa mesma pessoa morrer, esse cônjuge sobrevivente vai ter direito de ser herdeiro
daquele bem particular anterior ao casamento. Então, veja que é o mesmo regime de bens, que é o da comunhão parcial de bens, porém, ele tem efeitos diferentes no caso de divórcio e no caso de sucessão, que é a morte. E muitas pessoas não sabem disso. Por exemplo, o regime da separação de bens, que a pessoa escolhe, ela quer o quê? Olha, tudo que é meu, que é seu, e a gente não vai partilhar nada. Ok, se fosse divorciar, realmente a lógica vai ser essa. Mas se houver falecimento, o cônjuge sobrevivente vai ser herdeiro de todos aqueles bens daquele cônjuge falecido. E muitas pessoas não sabem disso. Então, realmente é algo que precisa ser tomado conhecimento antes de se casar. E aos que já se casaram, que querem mudar essa realidade, tem como alterar o regime de bens também, no decorrer do casamento. Ah, isso muita gente não sabe, né? Não sabe. Mas é importante que se diga que o regime de bens, ele tem efeitos diversos para casos de divórcio ou união estável, se for união estável também, obviamente, e aí dissolve a união estável, mas é como se fosse divórcio, e para casos de morte. Então, é muito importante que seja atentado. E um outro detalhe também, que está sendo muito recorrente e até interessante, é as pessoas estipularem algumas cláusulas no pacto antinupcial. Recentemente eu fiz uma cláusula de multa por traição. Olha. Então, é possível colocar nos pactos antinupciais, por exemplo, uma multa, indenização por traição. E o casal pode escolher R$500 mil se houver traição. Um vai indenizar o outro. É totalmente possível e tem sido procurado. O cantor Mick Jagger, né? Ele deu uma entrevista recentemente a um jornal dos Estados Unidos, dizendo que ele vai deixar, né, toda a sua herança, né, vai fazer uma doação para uma entidade, né? E ele tem filhos, e são cerca de 500 milhões de dólares, cerca de 2 bilhões de reais. Ele pode fazer isso, os filhos, caso ele faça. O Mick Jagger já está com 80 anos, né? Sim. Caso ele faça isso, os filhos podem recorrer no futuro? Olha, veja bem, a legislação no Brasil, né, ela não permitiria que ele fizesse isso se fosse no Brasil. Doar tudo que se tem não poderia. Ele precisaria reservar pelo menos a metade do que ele tem para os seus herdeiros necessários. Quem são os herdeiros necessários? Os filhos, que são os descendentes, ou netos, se ele tiver, os ascendentes, cônjuge e companheiro. Então, se ele tiver qualquer um desses, ele precisa necessariamente reservar, por exemplo, 1 bilhão, né, se são 2 bilhões, o outro 1 bilhão ele pode doar para quem ele quiser. Mas esse 1 bilhão ele tem que reservar para esses herdeiros necessários. Então, no Brasil, não seria possível. Interessante que, se ele quiser vender, usufruir, torrar tudo, ele poderia. Mas doar ou deixar em testamento, ele precisa reservar essa metade do patrimônio dele, que é o que a gente chama de legítima, e a outra parte, que é a outra metade, que chama de disponível, ele pode deixar para quem ele quiser, para um amigo, para um vizinho, para uma instituição. E engraçado que nos Estados Unidos, interessante, curioso, né, que lá as leis mudam de acordo de estado para estado também. Estado para estado. Deve ser muito confuso advogar lá. Cada estado uma legislação, né? Aqui no Brasil não, é uma legislação única, federal e que deve ser obedecida para todos os critérios. Tá legal. Nina, você quer deixar mais alguma coisa? Quer falar mais alguma coisa? Pode ficar à vontade. Foi uma satisfação recebê-la aqui, né, nesse nosso primeiro podcast, né, o Sérgio Santos Podcast. Acredito que, como você disse, né, durante a entrevista, com muita fé em Deus, né, porque a gente tem que colocar Deus à frente dos nossos planos, dos nossos projetos. Então eu tenho certeza disso, que serão outras tantas entrevistas e você está convidada para voltar aqui ao nosso canal dos Vales. Muita satisfação, Sérgio, estar aqui nesse primeiro podcast seu. Pode me chamar que com toda certeza estarei aqui novamente. O recado que eu tenho para dar para aquelas pessoas, em especial, que pensam em se divorciar, é de fato pensar se realmente aquela é a melhor solução, né? E se perceberem que é a melhor solução ou quiserem se orientar primeiro, que procuram um advogado especialista em direito de família e sucessões para se orientar, para procurar saber, para esclarecer as suas dúvidas. Vá lá, faça uma consulta, se oriente, pergunte, para depois você tomar uma decisão mais acertada e não fazer certo tipo de coisa que possa vir a te prejudicar. E, principalmente, tem filhos envolvidos? Muito cuidado. As crianças estão vendo tudo. Então, a gente precisa ter esse cuidado também com as nossas crianças, porque tudo que se faz na frente do filho, isso vai repercutir lá na frente. E quem vai ter as consequências são vocês mesmos. Sim, então, verdade. Enquanto advogada de direito de família, eu percebo que às vezes as pessoas não se preocupam com essas questões, deixam que o orgulho, ou que a raiva, ou que o ódio passe por cima de certas coisas.
e que depois isso pode ser muito trágico para todos os filhos. Então, o recado que eu tenho para dar é cuidado. Está diante de uma situação de divórcio, de briga, vamos ser responsáveis. Verdade, porque tem muita gente que pensa só no lado financeiro, Exato. no impacto financeiro, seja positivo ou negativo. Mas e o impacto emocional que está se causando na vida dos filhos, né? Que na minha concepção é muito mais caro Sim. do que o patrimônio em si. Não tem preço. Não tem preço. Então as pessoas precisam tomar muito cuidado com isso. E eu, sempre que posso, eu falo e coloco isso aos meus clientes, e falo e coloco isso para todas as pessoas, justamente para que elas não fiquem cegas diante daquele problema. Porque às vezes por orgulho, por raiva, por ódio, pode causar situações trágicas na família. Então evitem e procurem um advogado para se orientar. Sim. Qual o melhor caminho tomar, o que melhor fazer diante desse cenário, sabe? Porque assim a gente evita muitos problemas. Estamos evoluindo, né, no que diz respeito à procura, né, pelo advogado, né? Porque tem gente que ainda tem um certo receio, acha que é muito caro. Enfim, o advogado é como um médico, né? A gente não vai a uma consulta com um médico, procura lá um especialista, está com uma dor no joelho, está com, né, problema no coração, procura um cardiologista, dor no joelho é um ortopedista. Para cada área tem também um advogado especialista, né? Exatamente. E o direito demanda isso hoje do profissional, né? Sim. Não aceita-se mais para essas questões mais específicas um clínico geral. Demanda-se mesmo essa especialidade. E as pessoas estão mesmo se conscientizando dessa necessidade e procurando os advogados especialistas. Isso é muito importante para que se orientem da melhor forma. Tá legal. Um abraço, Nina. Muito obrigado pela participação conosco aqui. Abração, Sérgio. Eu que agradeço. Tá legal. E agradecendo a você que nos acompanha, não deixe de deixar aí o seu like, né? Ativar também as notificações para que cada conteúdo que a gente poste, você possa ser notificado, tá bom? Um grande abraço. Esse foi o primeiro Sérgio Santos Podcast aqui no Canal dos Vales. Grande abraço e até a próxima.